Deixa eu voltar aqui na minha ilustração. Então está aqui Arqueologia no Iraque, episódio 3. Bom, amigos, introduzindo esse tema, eu trago aqui para vocês nesse momento uma biblioteca, né, ilustrada aqui, como vocês podem ver. Esta aqui é a biblioteca da Bíblia, composta exatamente por 66 livros. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas um dia a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Olha, desde o Gênesis, o primeiro livro aqui nessa biblioteca, como vocês podem ver, né? Aqui está o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, todos escritos por Moisés. Depois a gente tem uma série de livros históricos, aliás, fantásticos aqui, uma seção de livros poéticos. Aí a gente tem uma divisão dos livros proféticos. Os profetas maiores, que são 5 precisamente, e depois os profetas menores. Aí a gente tem tudo isso aqui nas primeiras, as 2 estantes da parte superior, Antigo Testamento. E na parte inferior, as 2 últimas, você tem os livros do Novo Testamento, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, livros de Atos, as cartas de Paulo, o que mais tem livros aqui na Bíblia, né? Outras cartas, como, né, Tiago, Pedro, João, Judas, etc. E aí, por último, aqui a gente tem o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, escrito por João. Então você tem um quadro aqui interessante, a Bíblia como uma biblioteca de 66 livros. Particularmente, deixa eu olhar aqui para vocês antes de mostrar as próximas imagens, eu comentei com vocês que nós tínhamos uma conexão do achado arqueológico de hoje ligado a um desses livros da Bíblia que tem uma conexão muito, mas muito importante com os dias que nós estamos vivendo aqui. Todos os livros da Bíblia se conectam com a nossa vida, mas alguns deles trouxeram revelações em relação ao tempo do fim. Essa é uma expressão que a gente encontra na Bíblia também, tempo do fim, mencionado inclusive nas conversas entre Jesus e os discípulos, revelações de fatos que virão a acontecer, ou que já até aconteceram, na história da humanidade, mas especialmente algumas em relação aos momentos que antecedem a volta de Jesus. Gente, nossos dias. Nós estamos vivendo esse tempo do fim. E tem alguns livros dessa coleção de 66, que eu acabei de comentar aqui rapidamente com vocês, que merecem uma atenção especial de cada um de vocês, cada um de nós, porque eles revelam fatos muito importantes para a nossa consciência espiritual nos dias em que nós estamos vivendo. E por isso que eu diria a cada um de vocês, puxa, muitas vezes as pessoas não leem todos os livros da Bíblia, focam só em alguns que têm todos com verdades bíblicas, verdades de Deus fantásticas para a nossa vida, mas às vezes o ser humano foge de alguns livros que talvez sejam um pouco mais difíceis para compreender. E quando eu falo de livros que têm conexão mais acentuada com os acontecimentos dos tempos em que nós estamos vivendo, eu volto aqui à nossa biblioteca da Bíblia, dos 66 livros, eu queria destacar alguns aqui com algumas conexões. Olha, a princípio vou destacar 3 blocos aqui. Vocês já podem ver aqui o livro de Daniel, um, um dos profetas maiores. Todos os livros têm importância, tá? Os evangelhos que narraram todas as falas de Jesus, a vida de Jesus, os episódios que ocorreram em torno de Jesus, o próprio Filho de Deus nos dando mensagens diretas. Então, o livro de Daniel tem uma conexão muito grande com a vida de Jesus e com aquilo que ele nos revelou. E o livro do Apocalipse, que todo mundo conhece assim, poxa, esse é o livro do tempo do fim.
que a gente precisa compreender, alguns têm até um certo temor, e uma hora a gente precisa abordar alguma coisa sobre esse livro também, e estamos nos preparando para esse momento ali. Essas coleções, esses livros que estão em destaque aqui, eu queria conectar eles, porque eles têm uma conexão tão integrada, e é impressionante como todos os 66 livros têm. Mas eu estou destacando aqui os que têm a ver com esse tempo do fim. Há outros que também se conectam, então eu queria dar um destaque aqui para vocês. Algumas cartas de Paulo têm uma conexão muito direta com o tempo que nós estamos vivendo, os acontecimentos e Apocalipse e Daniel. E também, Gatinho, quero lembrar das outras cartas, você mesmo lembrou na conversa de viagem hoje, por exemplo, as cartas de Pedro. Pedro, sim. Tem alguns textos assim. E olha, por isso que eu fiz aqui umas conexões porque a gente poderia criar conexões, como eu estou ilustrando para vocês aqui, com toda a Bíblia. É impressionante. Por um motivo muito simples. Deus fez com que essas conexões pudessem realizar pela inspiração de Deus aos seres humanos. Então, quando a gente pega aqui, olha, do primeiro livro do Gênesis ao último livro do Apocalipse aqui, de Moisés, que escreveu o primeiro, de João, que escreveu o último, nós temos aqui de 1500 a quase 1600 anos de diferença. E nesse período imenso, os livros foram sendo escritos. E todos têm essa integração inspirada por Deus. Mas há um, gente, que tem a ver com a nossa arqueologia de hoje e que me impressiona muito e que eu vou destacar diante dessas conexões todas, que é o livro de Daniel, do profeta Daniel. Eu quero trazer aqui uma ilustração do livro dele agora, não na forma da biblioteca como nós conhecemos hoje, mas da biblioteca como era na época. Os rolos, ou de papiro mais antigo, ou até de pergaminho, pele de carneiro, mais antigo ainda. Gente, o livro de Daniel, acredita-se que ele foi escrito ali no sexto século. Algo ali entre 560, né, vindo mais próximo da gente ali, de forma invertida, até o início da vida de Jesus, de 560 a 530 antes de Cristo. Algumas pessoas tentam colocar algumas datas aí um pouco diferentes, mas ela não é relevante para nós hoje. Mas ali no sexto século, nós temos Daniel, um profeta inspirado por Deus, narrando histórias. Aliás, é tão interessante porque é um livro que narra histórias, mas que é repleto de profecias, que se conectam com as palavras de Jesus e também com o livro do Apocalipse. Então, ele poderia ser um livro histórico ali na estante dos históricos, mas ele é tão reforçado de profecias que ele então ficou dentro da categoria dos livros proféticos. Amigos, há uma coisa muito interessante nesse livro. E por que que eu estou destacando esse livro nessa noite? Por um motivo muito interessante. Por séculos, olha só a afirmação de hoje, por séculos, esse livro bíblico foi questionado. Ele menciona cidades, ele menciona impérios, reinos, ele menciona personagens que, por muito tempo, os acadêmicos que estudaram a Bíblia disseram assim: olha, nós não temos nenhuma evidência sobre alguns personagens, sobre algumas cidades e reinos mencionados nesse livro. Então, a veracidade, a legitimidade acadêmica, histórica do livro de Daniel foi questionado por muitos séculos. Muitos séculos. Olha só que Mais de um coisa. milênio. Para falar a verdade, mais de um milênio. Exatamente. Obrigado, Gata. E quando a gente olha, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês nesse momento, colocando aqui as primeiras palavras desse livro de Daniel, capítulo 1, verso 1. Ele sai revelando uma coisa interessante, historicamente falando. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que era o rei de Judá, uma breve explicação aqui para vocês. Nós estamos falando aqui do povo de Israel, tá? Antigo, veja, sexto século antes de Cristo.
tá bem? O povo de Israel, a nação de Israel naquela época, se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte permaneceu com o nome de Israel, então, reino de Israel, elegeram um rei lá, e o reino do sul, aonde ficava Jerusalém, que eu espero um dia estar de volta lá com vocês, quem sabe, se chamava Reino de Judá. Israel Norte, Judá Sul. E tudo é o que a gente conhecia como o povo de Israel, mas eles se dividiram. E Jerusalém ficava ali nesse, era um reino até geograficamente menor. E o rei dessa época, do sexto século ali, ele era este Jeoaquim. Então, este livro fantástico de profecia começa narrando dessa forma: olha, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, opa, outro personagem aparecendo aqui, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Cercou Jerusalém, dominou Jerusalém, e a história continua dando alguns detalhes ali que a gente não vai entrar no detalhe hoje. Mas olha que relato interessante, logo nesse pequeno texto aqui, gente, é mencionado, bom, além de Judá, que é o povo de Israel, Joaquim, que é o rei lá, dois nomes chamam a atenção para a nossa conversa aqui de hoje: Babilônia e Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Eu queria comentar aqui com vocês. Eu tenho a impressão de que vocês já viram na história da humanidade, e em algum momento acho que não há dúvida para ninguém aqui, de que existiu um reinado no passado. A gente conhece, por exemplo, todos nós aqui já ouvimos de história, acredito, do reino do Império Romano, né? Temos muitos, aliás, aliás, os amigos aqui que foram para Roma pouco tempo atrás puderam visitar coisas fantásticas ali na cidade de Roma. Que império, e que se remete inclusive aos tempos de Jesus. Então veja só, não só visitando Israel, Jordânia e os lugares bíblicos ali, mas os lugares bíblicos de Roma, por exemplo, onde andou o apóstolo Paulo, etc. Então a gente teve aí o Império Romano, nenhum de nós temos dúvidas, certo? Nenhum de nós temos dúvidas sobre o Império Grego. Alguns de vocês aqui, a gente também teve o privilégio de não estarmos juntos, mas visitar alguns lugares, alguns sítios arqueológicos bíblicos da Grécia, além de Atenas, onde o apóstolo Paulo esteve, Colossos, Tessalônica, Corinto. Puxa, dá para visitar ainda hoje. Não temos dúvidas. Historicamente, a arqueologia revelou. É só dar uma passadinha em Atenas aí um final de semana, gente. E se você pegar um final de semana prolongado, dá uma esticadinha e vá, por exemplo, na cidade de Corinto. Você não vai ter a menor dúvida sobre esse império. E assim vai indo. Mas eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Embora hoje a gente tenha uma clareza sobre o Império Babilônico, de que existiu uma Babilônia, por séculos e séculos, a menção à Babilônia tinha sido feita somente por alguns historiadores antigos e mencionado na Bíblia. Mas não havia nenhuma evidência. Aliás, eu estou com um livro aqui do lado, que em alguns momentos eu vou fazer comentários, ele vem até do Museu Britânico. A última vez que passamos lá, tivemos o privilégio de comprar no último minuto antes de fechar, literalmente, a lojinha. Tive que quase que pular para dentro da loja antes de um segurança fechar. Eu consegui trazer com a gatinha que já estava lá dentro e me avisou: corre para cá, né? Esse livro e um outro que eu vou depois fazer um comentário, olha, sobre as questões da arqueologia bíblica lá no Museu Britânico. E esse livro, olha, Evidências da Bíblia, muito interessante. A gente sempre teve evidências do Império Romano, grego, em Israel, em Jordânia, hoje em tantos lugares, Egito, né? Mas nós não tínhamos nenhuma evidência ali, além de relatos históricos e o relato da Bíblia. Então, alguns acadêmicos mundo afora falaram: olha, interessante, a Bíblia fala sobre um império da Babilônia, cita até alguns reis da Babilônia, entre eles
o destaque para Nabucodonosor. Vocês acabaram de ler um trecho na Bíblia comigo aqui disso, mas não há nenhuma evidência arqueológica que sustente isso. Existem umas 6, 7 historiadores antes de Cristo, tá? Eu queria citar dois aqui para vocês que eu já citei em lives aqui. Um deles é Flávio Joséfo. Joséfo é um historiador famoso, ele é judeu romano, um judeu romano dos tempos de Jesus, e ele foi do primeiro século antes de Cristo, pegou uma parte ali depois, e ele relata nos seus livros muitas coisas interessantes que não é um livro bíblico, ele não é um historiador da Bíblia, então um historiador secular, mas que corrobora muitas coisas que estão na Bíblia, dos tempos ali. Primeiro século, corrigindo aqui, primeiro século antes de Cristo. Há um outro historiador que eu acho que talvez você já tenha ouvido falar também, que é Heródoto. E Heródoto, ele é um historiador assim que ele tem uma importância para nós por uma coisa muito interessante. Tem a ver com o que eu estou narrando para vocês hoje. Daqui a pouco vocês vão perceber assim que é algo para a gente não esquecer mais essa história. Heródoto foi do quinto século. E a história que eu estou começando a mencionar com vocês, e nos próximos minutos eu desenvolvo aqui, foi do sexto século. Heródoto faz menção, olha só, gatinha, a Babilônia e também a Nabucodonosor. Mas os críticos da Bíblia diziam o seguinte: olha, quem é que menciona Babilônia e esse tal rei Nabucodonosor? A Bíblia, mas não temos mais nenhuma evidência, e tem um outro historiador, entre eles o Heródoto, do quinto século, um pouco depois. Mas por esse motivo ficaram aí muitas dúvidas da legitimidade desse livro. Até que aconteceu uma coisa curiosa, gente. E eu queria que você. Essa vai ser uma temporada que a gente vai conhecer um pouquinho mais de arqueologia, mas trazer para os nossos dias, né? É, esse cidadão, Cláudio, Claudius James Hick, viveu nessa época 1787, 1821. Ele foi o primeiro a mencionar numas escavações que estavam correndo lá no Iraque, por isso a nossa visita ao Iraque. Agora aqui você já tem toda uma área descoberta e já muito cedo, justamente do que veio a ser confirmado como a Babilônia. E eu quero até colocar aqui. E sabe quando isso ocorreu com este cidadão que fez a primeira revelação? Depois, dezenas de anos foram tendo a arqueologia atuando, desenterrando lugares por décadas, até no final desse século aqui, tá? Chegou 1890 e pouco, ainda estava sendo feito escavações no que veio a ser conhecido como Babilônia. Gente, mas o que eu queria impressionantemente revelar aqui para vocês é que essa descoberta do que realmente veio a ser inquestionavelmente a Babilônia, os primeiros passos foram dados em 1811. Olha só, 1811. Até então, o livro de Daniel, olha aí, Danilo, Ayrton, Claudiane, todos que eu consigo dar uma espiadinha que estão por. O livro de Daniel era questionado, porque não se tinha confirmação da existência do que hoje a gente não tem a menor dúvida, que é do Império da Babilônia. E a Bíblia mencionava ali. Parece que Deus, de alguma forma, foi conduzindo arqueólogos, eu citei um aqui rapidamente, outros tantos nomes que passaram a escavar ali na região do Iraque. Olha, o sítio arqueológico da Babilônia, eu não sei quantos aqui já deram uma passadinha em Bagdá, em algum momento, fica ali uns 70, 80 quilômetros de Bagdá, ali na beira do rio Eufrates. Seria legal a gente conhecer, hein, gente? Eufrates, do Éden. Pois é, gatinha já está querendo programar uma viagem aqui. Eu conheço esse olhar dela aí.
Ainda bem que vocês nem viram aqui, gente. Esse olhar dela já começa a me preocupar aí. Porque hoje à noite, no mínimo, ela já vai estar dando uma pesquisada em alguma coisa. Gente, 70, 80 quilômetros ali de Bagdá, 1.800. Nós estamos falando de um pouco mais de 200 anos, 200 e... Ó, gente, 210 anos, um pouco mais, 215 anos 215. precisamente, a minha memória já buscou aqui rapidamente um cálculo. Pessoal, um pouco mais de 200 anos, somente 200 anos atrás, nós não tínhamos evidências, olha aqui, palavra que eu quero utilizar muito com vocês, não são provas, são evidências de que a Bíblia realmente estava mais uma vez relatando fatos históricos. A partir de 1811, houve a 1811 foi o primeiro momento em que alguém disse assim, gente, o que a gente está escavando ali no Iraque era o reino da Babilônia, a cidade impressionante da Babilônia, mencionada na Bíblia, mencionado por Heródoto, historiador, mencionado por alguns outros historiadores. Parece que descobrimos esse império 200 anos atrás. Isso aqui é realmente incrível. E aí, eu continuo aqui com vocês. A partir dessa descoberta, bom, dezenas de anos, até hoje tem alguma coisa sendo escavada ali. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, olha, isso aqui é um mapa anterior, né, da Babilônia, tinha um pontinho aqui. Esse rio que não sei se você consegue ver aí, se você tiver no celular, talvez fica mais difícil, num tablet, no computador ali. Esse aqui é o rio Eufrates, tá? Que desemboca lá no Golfo Pérsico, né? Aqui é o Mar Vermelho. A Babilônia, naquela época, dominou até aqui a região de Israel. Lembra-se, eles dominaram Jerusalém, que está aqui. Eu trouxe um mapa, você pode ver, esse vermelho acima aqui é o Império Assírio, tá? Mas o Império Babilônico está em roxo aqui, lilás talvez. Percebe aqui, olha, do Golfo Pérsico, onde eu estou falando, aqui está um ponto da cidade de Babilônia, Suzã, que local que a gente precisava visitar um dia, mas Pois fica é. com uma outra história de Rainha Esther, já mencionei. Cidade de Nínive aqui em cima, Nossa. também uma cidade Jonas. de Jonas, bíblica. Gente, Babilônia pegou, era o grande império daquela época do sexto século, veio parar aqui na região de Jerusalém e passou aqui na divisa com o Egito, já pegando uma parte do que hoje, inclusive, é uma parte do Egito. E esse império a gente não tinha nenhuma evidência. Que coisa. Olha só, vou mostrar aqui muito rapidamente, porque é uma visão panorâmica de coisas que já foram. As areias do deserto lá tinham coberto tudo isso que vocês estão vendo aqui, que eu posso mostrar, são ruínas grandiosas da Babilônia. Com base em tudo que foi descoberto lá e usando hoje em dia IA, mas mesmo antes projeção, se fizeram projeções mais ou menos de como era a cidade, a grande cidade da Babilônia. Essa é uma das projeções aqui impressionantes. Existia ali, você pode ver inclusive um dos portais de entrada na cidade. Evidentemente, antigamente, cidades importantes como essa eram todas muradas, né, gente? E palácio. Aliás, você já deve ter, em algum momento, ter ouvido e está aqui nessa ilustração, os famosos, deixa eu olhar aqui para Jardins. vocês, jardins suspensos da Babilônia. Gente, claro que é mais difícil ter as evidências dos jardins ali, evidentemente não existe. A areia cobriu tudo isso, mas as estruturas revelaram a grandiosidade do que era a cidade de Babilônia, mencionada na Bíblia, e até 1800, 200 anos atrás a gente não tinha evidências de que ela existia. E aí existem projeções aqui, eu sei que Danilo até se aproximou um pouco mais, outros ali também, para ver projeções incríveis. Depois você pode olhar um pouquinho mais aí na internet. E aqui existe, olha, um dos portais, aliás, deixa eu mostrar, tá vendo aqui abaixo na parte inferior dessa imagem, que aqui é uma ilustração, evidentemente, nós temos um dos portais. Existiam lá pelo menos 9 portões, ou 8 a 9 portões principais,
E um deles era esse portal aqui que vocês estão vendo, utilizando peças descobertas lá no Iraque, foram todas limpadas. Isso é desde a época de 1800, hein? Entre 1800 e 1900. E aí eles foram limpando, recuperando, complementando algumas, mas essas partes que vocês estão vendo aqui são peças reais. Este Eu azul que você está vendo acredito. ali é um azul real de como era na cidade da Babilônia. Esta aqui é uma reconstrução que precisou ter feito alguns complementos, que está no. Mencionei até na semana passada o Museu de Pérgamo, mas que não fica na cidade de Pérgamo. É uma menção à cidade de Pérgamo, da Turquia. Esse museu está em Berlim. Já estou vendo aqui a Hebe programando uma viagem para a Alemanha. Gente, aí vocês precisam passar na cidade de Berlim, buscar o Museu de Pérgamo, e no Museu de Pérgamo você vai ver a maior reconstrução. Olha, nem fica no Iraque, nem em outro local, está na Alemanha, que levou muitas das peças escavadas e descobertas ali na região da Babilônia, no Iraque, próximo de Bagdá, e uma das imagens é essa que eu trago aqui para vocês. Está na minha lista de visitas. Gatinha, Ah, coloca com aí. certeza. Voltamos, puxa, passamos em Passamos em Berlim Berlim e não fomos lá. e não fomos nesse museu, mas tanto tempo atrás. Gente, eu queria mostrar uma imagem para vocês, muito antiga agora, que mostrou quando eles começaram a fazer as escavações no portal de Ishtar. Ishtar, que é esse portal que vocês estão vendo aqui, é uma deusa dos tempos até anteriores à Babilônia, mas a Babilônia considerava como uma deusa também, aliás, deusa da fertilidade, deusa do amor também, e outras coisas mais. Depois houve até uma mistura aí com o dia de celebração da deusa Ishtar, com a Páscoa, uma história para um outro dia, mas esse era o portal destinado a essa deusa. E tinha ali os animais, inclusive leões. Olha a imagem, uma imagem inclusive em preto e branco, muito antiga, não identifiquei com precisão a data, mas de 1800 e alguma coisa, quando estavam sendo escavadas os portais da cidade de Babilônia. Você vê até por uma pessoa ali, né, à direita, uma mulher ali, a grandiosidade dos tamanhos. E hoje você tem essa esse quadro ali esse quadro essa reconstrução ali em Berlim. Gente, as escavações duraram dezenas de anos, vieram até 1900, começo de 1900. Sabe que agora, mais recentemente, alguém, e como aliás até profetizado, tá, por Jeremias, e Babilônia não foi reconstruída, você conhece um indivíduo que em 1980, e depois uma inauguração, uma parte em 1980, e depois uma outra parte em 1986, ó, 1980, estou falando aqui, alguém tentou reconstruir Babilônia, uma parte dela. É impossível reconstruir como era, né? Exatamente aquele cidadão, Saddam Hussein. 19... O que ele fez numa colina, inclusive na frente das ruínas arqueológicas da antiga Babilônia, ali, 70, 80 quilômetros de Bagdá, ele refez alguns predinhos ali e tal, e inclusive, é claro, fez um palácio para ele na frente das ruínas. Eu queria até mostrar uma imagem do palácio, da tentativa de reconstrução de Saddam Hussein da Babilônia ali, né? Esse é o palácio na colina que eu comentei com vocês, de frente para as ruínas arqueológicas. Esse palácio foi construído. E você conhece a história, né? A história recente aí, 2003, com toda aquela situação da guerra no Iraque e por fim, né, a morte de Saddam Hussein. Esse palácio foi saqueado pelo próprio povo iraquiano e eu trago para vocês uma única
imagem da tentativa imagem recente, tá? Da tentativa da reconstrução de Babilônia. Essa é a parte do palácio que Saddam Hussein fez ali, tentando, alguns chamavam de Disneylândia iraquiana. Ele queria fazer quase que uma atração turística especial por conta da questão de Babilônia. Mas enfim, gente, seguindo aqui, esse local fantástico da Babilônia, descoberto a partir de 1811. Você pode ver aqui uma fotografia. Essa fotografia é, eu fiz em que ano estivemos lá? 2023, a última vez que passamos agora no Museu Britânico. Algumas peças estão lá, foram espalhadas aí pelo mundo afora, e você pode ver, quase eu vou chamar de azulejo, tá? Esses tijolos que vão compondo, né? O leão era um símbolo de Babilônia, e esse azul que dá um tom maravilhoso. Essa aqui é uma foto ali, não está tão forte o azul, mas encontra-se ali. Estava visitando e vendo ali todas as explicações um, de uma dos muros ali da entrada. Você pode visitar essa confirmação bíblica ali no Museu Britânico, essa é a entrada do Museu Britânico. Na parte interior você tem esse hall de entradas maravilhoso, pode ver a grandiosidade. E percorrendo pelo lado esquerdo ali, aí tem um mapinha aqui. Estou com um mapinha até hoje aqui, deixa eu mostrar para vocês. Como comentei, tem um livro publicado pelo Museu Britânico que são só dos achados arqueológicos bíblicos. Estou até me valendo desse livro aqui. Ele tem muito mais, está lá, mas ele menciona 71 achados bíblicos bem importantes. E eu vou mostrar já na sequência, antes de finalizarmos esse daí. Precisa se achar bem, eu descobri o meu mapinha para a gente poder se achar dentro desse museu gigante. E neste museu, gente, é tão impressionante ver como Deus preservou essa história bíblica para que pudesse chegar até nossos dias hoje. Então você tem uma seção da Mesopotâmia que pega inclusive, bom, tem um pouco de Egito, podem ver aí, e depois um desses corredores você tem a entrada da Mesopotâmia que pega justamente um pouco da Babilônia. Esta é uma peça, por exemplo, leão, símbolo da Babilônia, que está no Museu Britânico, e a partir daqui você tem muitas coisas relacionadas à Babilônia. Eu vou só de passagem colocar aqui, e nessas peças de argila, né, seja um cilindro, seja uma, um tablet, a gente chamaria de tablet, né, mas uma tábua de argila que você pode ver aí, menciona, aí vem a segunda novidade, Nabucodonosor. Lembram-se olha, esse aqui, por exemplo, de terracota também, esse cilindro, menciona claramente o reinado, os feitos e as construções de Nabucodonosor II, que é esse da Bíblia, que inclusive foi o construtor de 575 a.C., daquele portal de Ishtar. E aí, amigos, trago para vocês uma peça que está entre. Acho que eu não coloquei anteriormente aqui, mas essa é uma foto que eu trago para vocês dessa tábua de argila, que essa daqui é muito, mas muito especial. Então, além da Babilônia ser descoberta arqueologicamente, conforme foram olhando os detalhezinhos, não só agora a grandiosidade dos palácios e do jardim, de tudo que tinha por ali, tinha as pequenas peças, os tijolos. E aí esse senhor, que foi também um dos homens que faziam a tradução de cuneiforme babilônico. Ele é um especialista nos cuneiformes assírios, tá? Ele é um assiriólogo também. Ele, Wiseman, Donald John, traduziu muitas das peças em cuneiforme que foram encontradas na Babilônia, e esta daqui, particularmente, entre outras tantas, em 1956, olha só,
bem depois, foi revelado um conteúdo, e essa é conhecida como Crônica de Nabucodonosor. E nessa crônica, gente, trago aqui, se você quiser dar uma aproximada na tela aí, quem quiser dar uma lidinha, vai ter um pouco de dificuldades. Eu não sei se alguém estudou aqui. Temos alguém no nosso prédio que estuda línguas antigas, mas esse é um cuneiforme É. babilônico, gata, aí vai ser um pouquinho mais complicado. Mas, gente, manda esse resumo aqui para vocês. Sabe o que está dizendo nessa peça? Foi assim uma honra poder chegar ali a centímetros dela. É um tablete de argila, né? Em cuneiforme babilônico, que descreve simplesmente a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Está aqui em algum lugar, está escrito Nabucodonosor. E a rendição de Joaquim, também conhecido como Jeconias, que era rei de Judá em 597 a.C. Gente, é o que está escrito Em Daniel. nisso aqui. Realmente, E é o que está Daniel. escrito, e eu trouxe aqui, gatinha, é a sequência. O texto que eu já tinha lido aqui para vocês. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Deixa eu olhar aqui para vocês, tem tanta riqueza que eu estou resumindo para a gente finalizar. Gente, aquilo que está escrito na Bíblia, meus amigos, que até 1811 não se tinha descoberto Babilônia, e em 1956, um tanto depois, 1956, que vem sendo descoberto coisas que os detalhes ali mostravam o seguinte: agora nós vemos que existiu sim Nabucodonosor. Eu estou mostrando para vocês um tablete, uma tábua de argila ali. Gente, existem dezenas. Eu fui procurar as fotos que eu fiz ali. Não dá nem para. A gente passaria muitas horas aqui só para mostrar e comentar sobre algumas. Várias crônicas, cilindros. Bom, a da semana que vem Nossa, é você não pode arrasadora. perder, que essa é a que impacta de vez. Nem é mais na Babilônia. Já disse para vocês aí, nós vamos passar para o Irã, para o lado do Irã. Tá tenso lá, mas nós vamos ter que dar essa passada por lá. Gente, Deus promovendo uma condição especial para que evidências da, da veracidade, da legitimidade do livro de Daniel pudesse chegar no mundo acadêmico. Hoje é inquestionável. Quem de nós pode dizer assim, pô, será que realmente houve um império babilônico? Se você pegar e pesquisar na internet com inteligência artificial e buscar, assim como hoje a gente tem todos os imperadores romanos, os Isso. principais reis gregos, você vai encontrar todas as dinastias egípcias, você vai encontrar a babilônica. E você vai encontrar tijolos que Gatinho e eu tivemos o privilégio de ver escrito lá Nabopolassar. Quem foi Nabopolassar? O pai de Nabucodonosor. Você vai encontrar tijolo e outros artefatos escritos lá, Delas. Nabonido. Quem foi Nabonido? O filho de Não. Nabucodonosor. Mencionado lá nesse livro de Daniel. Olha, nós vamos. Eu estou devendo para a Hebe aqui, já faz 49 anos que eu tenho uma dívida com a Hebe aqui. Que é um dia temos aí lives comentando sobre Apocalipse e Daniel. Uma hora eu preciso trazer isso, estou com essa dívida, né, Hebe? Porque são livros, o livro de Daniel menciona esses nomes que hoje a gente encontra lá no Museu Britânico ou em outros tantos lugares. Inclusive Belsazar, da inscrição bíblica, daquela inscrição que apareceu na parede, o último antes do Império da Babilônia ser dominado Foi Medo pelo, Persa. pelo Império Medo-Persa. Não percam semana que vem. Gente, Belsazar é mencionado num outro tablete em que eu tive o privilégio de ler. Não entendi nada, mas estava escrito lá, nesses Neto cuneiformes de Nabucodonosor. babilônicos. Neto de Nabucodonosor.
mencionado ali no livro. Os conteúdos nós vamos precisar estudar em breve, em algum momento, porque são simplesmente fantásticos. Você percebe, nisso que eu estou contando para vocês hoje, delongando um pouquinho mais aqui, gata, mas chegando ao final já, como Deus preservou todas estas coisas para que pudesse chegar não só aos acadêmicos hoje, mas todos aqueles que buscam um mergulho mais profundo nas Escrituras, compreender até como a arqueologia traz luz e evidencia aquilo que Deus está trazendo de mensagens. Se Deus preservou para que pudesse chegar hoje, dia 22 de abril, para quem está assistindo essa live já muito tempo depois, de 2026, para que pudesse chegar para você e para mim hoje, e para que a gente pudesse o seguinte, olha, esse é um livro precioso, e os demais também, mas esse é um livro que foi questionado e ele é precioso e que tem verdades para o tempo do fim conectados com o que Jesus falou, conectado com o que Apocalipse falou, e está ali para nosso conhecimento, gente. Que coisa fantástica. Deus não teria preservado isto de forma tão incrível sem um propósito especial. E é por isso que eu ainda preciso fazer uma rápida menção, mas de outra história incrível que está no museu aqui no Brasil, que eu já mencionei. Você precisa visitar o MAB, um pouco depois de Campinas, o Museu de Arqueologia Bíblica. É o único da América do Sul com essas características. Ali tem um tijolo original que veio da Babilônia. Permitam-me comentar aqui muito rapidamente. Pouco tempo atrás, por volta de 1980, estamos falando de 40 e poucos anos atrás. Ou essa história é para o Ayrton, porque é uma história narrada por algumas pessoas, mas um engenheiro, precisamente um projetista, Ayrton, que foi trabalhar no Iraque, numa empresa de engenharia civil, por isso que menciono você aqui, e esse projetista, ele tinha um hábito muito legal, passou um tempo lá no Iraque, estamos falando de 40 e poucos anos atrás, tá? Volta de 1980 aproximadamente. Ele tinha um hábito muito legal. Sábados ele reservava, ele não trabalhava aos sábados, e sábados à tarde ele tinha um hábito que é um privilégio que eu adoraria ter tido isso. Ele ia até a região do sítio arqueológico da Babilônia e ficava andando no sábado à tarde pelas ruínas da Babilônia, as ruínas arqueológicas. E no meio de tantos cacos e tanto, é até chamado lixo, entre aspas, lixo arqueológico. Tem tantos cacos, tantas coisas que dá vontade de a gente montar um museu, né? Mas é até chamado lixo arqueológico. Ele encontrou entre várias peças este tijolo. E como tinha uma inscrição nesse tijolo, ele pegou esse tijolo e ele tinha um amigo, ele fez amizade com uma pessoa do exército iraquiano. E ele comentou, falou, pô, eu adoraria levar como se fosse um souvenir, uma lembrança do Iraque quando eu voltar para o Brasil, aqui da Babilônia. E pediu autorização, né? Porque imagine sair com uma pedra dessa aí, complicado. Tijolo desse tamanho, mais ou menos, para você visualizar. E ele foi autorizado, aliás, nem deveria ter sido, mas foi, né? E ele trouxe para o Brasil. Isso por volta de 1980. Em 1988, precisamente, ele ficava na casa dele ali e tal, ele resolveu doar para um pastor que atuava na cidade de Vitória. Inclusive, ele foi professor de religião na escola ali de Vitória. E esse pastor é conhecido da gatinha. Vocês Sim, acreditam? Dos pais da gatinha. Olha que história, da que mesma cidade que eu conexão. nasci. E que foi da mesa. Os familiares aí estão até surpresos com essa história aqui, né? Na cidade de Andradas, né? É o pastor, até coloquei o nome dele aqui para não Paulo esquecer. Barbosa. Obrigado, Paulo Barbosa. Meus avós pagaram o estudo dele, porque ele era de uma família bem carente.
Pagaram dele e dos irmãos. Ó, história ao vivo que eu estou conhecendo aqui agora, gente. E esse pastor, esse projetista doou esse tijolo para o pastor Paulo Barbosa, que lá em Vitória, e por onde ele andava, quando ele dava as aulas e fazia pregações, ele gostava de mostrar o seguinte: olha, eu tenho uma peça aqui que foi trazida lá das ruínas arqueológicas da Babilônia. E ele mostrava para ilustrar, isso dava um clima. Aliás, como eu tenho algumas peças aqui, né? Essas são réplicas. E ele falou: essa aqui é original e tal, né? Ah, tem uma original aqui também de Pérgamo, na Turquia. O que acontece? Esse pastor Paulo Barbosa, conhecido dos pais da gatinha aqui, que apoiaram nos estudos e tal, se aposentou e veio morar no condomínio ali ao lado Do MAP. da universidade, chama-se a Universidade Adventista de São Paulo, né, UNASP, e do lado do museu, esse que eu quero muito que um dia vocês visitem. Até que um dia, e resumindo a história, que hoje está longa, né? ah, ele doou, já aposentado e tal, ele doou esse tijolo para o MAB. Que o MAB, puxa, que presente, contou toda a história, narrou tudo, fui autorizado a trazer e tal, está aqui a doação e ele tem uma inscrição. Gente, resumindo a ópera, através do museu do UNASP ali, do MAB, arqueólogos resolveram traduzir o que estava escrito nesse tijolo. Ficaram surpresos com essa tradução e trouxeram outros arqueólogos especialistas em cuneiforme babilônico, assírio também, outros mais tal, e para que pudessem validar e confirmar a tradução. Eu queria voltar aos nossos slides aqui. Primeiro, para mostrar aqui o museu lá, a entrada do museu, o tijolo a que a gente está se referindo. Você pode ver ali a escrita ali um pouco mais perto, né? E eu estou aqui pensando se eu revelo o que está escrito hoje ou na live da semana que vem. Bom, não acredito, né? Vocês ficaram até agora, se eu não revelar, se o Agenor ali, ele me pega, né? Gente, deixa eu colocar aqui então para vocês esse tijolo ampliado. É chamado, ele ficou conhecido agora como Tijolo de Nabucodonosor. E aqui está a tradução do que está escrito ali. Eu sou, né, que está abreviado lá, subentendido ali, eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor, ficou subentendido ali, do templo de Esagil e Exilda. Nabucodonosor era um rei que adorava muitos deuses. Filho primogênito, e ainda menciona o seu pai, Nabopolassar. Esta é a escrita deste tijolo que veio lá do meio das ruínas, dos cacos. Temos uma evidência aqui no Brasil, ali, estamos falando do ano de 1980, essa peça veio para cá, e 88 foi doada e foi vindo. Gente, está aqui pertinho, aliás, foi um privilégio. Evaldo e a Alda estavam conosco quando visitamos esse museu e a gente viu esse tijolo ali de pertinho. Percebe as evidências de Deus mostrando o seguinte: eu cuidei para que algumas evidências pudessem chegar até nós com tanta preciosidade. E E dá amigos, crédito à e dá Bíblia. crédito à Bíblia e ao livro de Daniel que foi questionado, né? Bom, eu queria encerrar essa live com um texto da Bíblia para que você tivesse uma convicção plena. Outro profeta, Amós, ele disse algo que eu guardo esse texto no meu coração já há muitos anos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus revelou muita coisa que aconteceria no tempo do fim e aos profetas, e em especial a Daniel como profeta.
Daniel, o próprio Daniel, quando estava diante do Nabucodonosor, que a gente está vendo aqui, era costume aliás, não só de Nabucodonosor, como outros reis e imperadores, nos tempos antigos, escrever nos tijolos, dando crédito a si mesmo. Eu, grande Nabucodonosor, fiz. Aliás, existem muitas coisas ligadas à Babilônia, inclusive os portais que está lá o crédito. Eu, Nabucodonosor, que fiz isso aqui, né? Aliás, você sabe quem seguiu esse exemplo? Foi o próprio Saddam Hussein, quando fez aquele palácio, colocou em tijolos, vários tijolos. Eu, Saddam Hussein, realizei, fiz assim esse templo, seguindo o modelo de Nabucodonosor. O profeta Daniel, lá no livro, um dia a gente vai estudar mais sobre isso, tá bem? Fica aqui como um compromisso nosso com vocês. Diante do rei Nabucodonosor, que tinha pedido para revelar, identificar o sonho dele, adivinhar o sonho, olha só o que o próprio Daniel disse ao rei Nabucodonosor, na presença do rei, disse: o mistério que o rei exige nem encantadores, amigos, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Daniel tinha uma coragem impressionante, direto com o rei. E aí ele complementa dizendo assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor, a você, ele está dirigindo diretamente a ele, o que há de ser, o que há de acontecer nos últimos dias. Gente, nos nossos dias. Percebe lá Amós de novo? O Senhor não vai fazer coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. Amigos, há uma preciosidade nesse livro de Daniel e nos demais. E hoje eu queria que você conhecesse essa descoberta arqueológica para que você tivesse convicção. Deus preservou esse livro para que a gente pudesse conhecê-lo mais profundamente. E nos comprometemos a, em breve, a gente fazer estudos em cima desse livro de Daniel também. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que a gente possa receber a sua mensagem preservada por tantos anos e agora com reveladas evidências tão recentemente, para que pudesse chegar até nós. Que a gente aproveite a leitura deste livro. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, te agradecemos por tantas maravilhas que o Senhor tem revelado a nós e através da arqueologia também. Mas, sobretudo, Senhor, te agradecemos por preservar o livro de Daniel, os evangelhos, o livro de Apocalipse e todos os 66 livros da Bíblia para que pudesse chegar até nós hoje. E que assim a gente pudesse ter as revelações que antecedem os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, que assim estejamos preparados. Nos abençoe para receber a tua palavra sempre no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, deixa eu chamar aqui. Aliás, antes de chamar a gatinha, deixa eu mostrar aqui já o spoiler que comentei com vocês. Na semana que vem, arqueologia no Irã. Até a próxima descoberta, tá? Revelado aqui o ajuste. Gatinha, hoje foi mais tarde, a gatinha já Mas me lembrou eu aqui. falei, Ah, 10 horas. hoje foi um pouco mais longo, mas a gente precisava partilhar com vocês tanta preciosidade desse, das descobertas arqueológicas e desse livro da Bíblia que está sendo preservado para nós até hoje, né? Se foi preservado, como eu sempre falo para você, se está na Bíblia e Deus, de alguma forma, preservou, é porque ele tem conteúdos e tem mensagens que são importantes para nós. Que às vezes a gente conversa com pessoas que falam, não, o livro de Daniel, o Apocalipse, são livros difíceis, a gente não foca neles, é, a- os evangelhos é que são os mais importantes.
Os evangelhos são muito importantes, porque eles É. narram a vida de Jesus e os ensinos de Jesus. Mas se estão na Bíblia e o próprio Jesus cita conteúdos que estão no Apocalipse e em Daniel, é porque eles realmente são importantes para a nossa vida. Eles têm mensagens que a gente não pode desprezar. Senão, Deus não teria esse cuidado todo de preservar livros que, se eles não fossem importantes para a gente nos dias de hoje. Pois é, todos eles, e esses em especial, todos os 66, mas esses Sim, especiais, em especial, eles revelam porque eles coisas falam do tempo do fim, do os tempo do fim. nossos dias. Isso mesmo. Obrigado, Gatinha, por destacar esse outro ângulo que ele é muito valioso. Se está na Bíblia, foi É, preservado até hoje, é porque Deus queria que a gente tivesse acesso. Mais do que valer a pena ler, nós temos que ter o compromisso de receber essas palavras que Deus preservou para a nossa vida hoje. sim.